O evangelho de hoje é João 7, de 37 a 39. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de São João Batista de Rossi, presbítero do aconselhamento e grande apóstolo do confessionário. Foi um sacerdote italiano que decidiu consagrar sua vida ao sacramento da reconciliação para levar o perdão e a misericórdia de Deus aos mais necessitados, especialmente os enfermos, presos e pessoas que desejavam se converter. Nasceu no dia 22 de fevereiro de 1698 na Itália. Aos 10 anos foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova, para poder estudar. 3 anos depois se transferiu definitivamente para Roma, morando na casa de um primo que já era sacerdote e estudando no Colégio Romano dos Jesuítas. Lá se doutorou em filosofia e teologia. João Batista tinha uma excessiva carga de atividade evangelizadora junto aos jovens e às pessoas abandonadas e pobres. Com isso, teve um esgotamento físico e psicológico, que desencadearam os ataques epiléticos e uma grave doença nos olhos. Recebeu a unção sacerdotal em 1721. O seu rebanho era os mais pobres, doentes, encarcerados e pecadores. Tinha o dom do conselho, era atencioso e paciente com todos os fiéis, que formavam filas para se conversarem com ele. O tom de consolação, exortação e orientação com que tratava seus penitentes atraía cristãos de toda a cidade e de outras vizinhanças. Aos 66 anos de idade, a doença finalmente o venceu e ele morreu no dia 23 de maio de 1764. Tão pobre que seu enterro foi custeado pela caridade dos devotos. São João Batista de Rossi é exemplo concreto de alguém que, mesmo sofrendo grandes males físicos, dedicou-se ao trabalho de evangelização dos pobres e abandonados. Às vezes, na nossa perfeição de saúde, nós somos incapazes de estender sequer a mão para os sofredores. Que a vida de São João de Rossi nos inspire a caridade e o amor aos mais necessitados. E o evangelho de hoje nos coloca no último dia da festa das tendas, onde o povo de Deus faz memória, durante 7 dias dos 40 anos de peregrinação no deserto, após a libertação do Egito. O 7º dia, onde celebrava a cerimônia da libação da água, simbolizando gratidão pela colheita, oração pela chuva e alegria espiritual, ou seja, a água como fonte de vida. Sendo assim, Jesus fala do Espírito Santo, a água viva, que vivifica e santifica. Por isso ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ainda completa fazendo alusão às profecias dos profetas Ezequiel e Zacarias, dizendo: rios de água viva jorrarão do seu interior. Aqui está o ponto alto do evangelho de hoje. Jesus é fonte de vida e nele somos saciados. Somente nele encontramos tudo o que precisamos e através do Espírito Santo seremos completamente envolvidos, renovados, reanimados, como também fortalecidos e capacitados para anunciar e testemunhar o reino de Deus. Eu peguei aqui para a gente refletir. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, tenho perdido por essa graça na minha vida? Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Sim, uma promessa que exige de nós um passo de fé. Na verdade, exige de nós uma decisão de crer, mas não só crer com palavras, e sim com o coração e testemunho. Uma fé verdadeira que nos coloca em completa dependência de Deus.
confiança cega, como uma criança em seus pais. Porém, para que a promessa se cumpra, Jesus precisa voltar ao Pai, para que o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor venha. Hoje estamos às vésperas de Pentecostes. Domingo passado celebrávamos a ascensão de Jesus aos céus. Amanhã celebraremos a grande festa da igreja, o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre todos nós, sobre cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você se esvazie por completo, libere espaço, organize a casa de seu coração, creia verdadeiramente em Jesus Cristo para receber de Deus o Espírito Santo. Dom do alto, graça de Deus, e cheios do amor de Deus, sejamos verdadeiros discípulos, apóstolos e anunciadores do Evangelho de Cristo, vivo e ressuscitado, que habita no meio de nós e em nós. Caso ainda não tenha tido uma experiência com o Espírito Santo, convido você a fazer essa experiência simples e extraordinária. Peça com fé e repita por várias vezes durante todo o dia: vem Espírito Santo. A todo momento que lembrar, repita: vem Espírito Santo, e espere para que o Senhor realize a sua graça, a sua obra em você, na sua vida, na sua missão, em tudo que está ao seu redor. Amém?